mas como ele já vinha com empolgação, a sábia escolha dele foi ir mais pra baixo e cantar desse jeitinho mais tranquilo, que passa uma tranquilidade do som dizendo, não importa o que esteja acontecendo nos versos, no refrão eu tô te dizendo que tá tudo bem. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E com o ano chegando ao fim, eu só quero agradecer a todos vocês que participaram, comentaram, mas fundamentalmente, mais do que tudo, participam desse diálogo que a gente tem semanal. Gravar os vídeos é um prazer, falar de música é um prazer maior ainda. Poder ajudar um pouquinho com o meu conhecimento de inglês me deixa muito feliz. Eu leio os comentários sempre que posso também respondo. E eu vejo aí que tem muitas pessoas que sempre dizem, pô, gostei bastante do canal, gosto do conteúdo, isso me deixa extremamente feliz. E eu espero aí, né, que o 2023 seja muito melhor do que esses anos que passaram. Estão passando por dificuldades aí, né? Todo mundo passou, foi forçado a evoluir, foi forçado a mudar algumas coisas na vida. E eu espero que esse canal tenha tido pelo menos um pouquinho de participação em deixar o dia mais leve, ou compartilhar uma curiosidade, um conhecimento, ou talvez até dar uma risada de alguma coisa que tu não sabia sobre uma banda e um artista qualquer. Então eu agradeço do fundo do meu coração a todos que participaram, mas mais importante de tudo, né? Aprenderam um pouquinho de inglês, tiraram suas próprias conclusões e criaram esse diálogo que foi muito legal de fazer esse ano e eu espero continuar no ano que vem. E antes de falar da música de hoje, eu só gostaria de fazer um pedido pra você. Você sabe que eu não peço nada, né? Mas esse aqui é um pedido do fundo do meu coração. Tem uma playlist que a Natália criou, né? Querida, inscrita no canal, pessoa maravilhosa. Se deu o trabalho de fazer uma playlist com todas as músicas que já foram traduzidas até hoje. E eu peço do fundo do meu coração que vocês dêem uma presa pra ela lá e dá uma seguida nessa playlist no Spotify. O link tá na descrição e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer esse favor, né? É um trabalho ingrato botar todas as músicas numa playlist. Então aí, vamos aí agradecer o trabalho que ela fez e seguir ela lá no Spotify, por favor. Vamos falar da música de hoje então, Minor Thing, uma música muito requisitada aí no canal, tá no meu top 10 do Chili Peppers tranquilamente, eu amo essa música, eu acho ela um exemplo perfeito de embalo. Vocês me conhecem já assistindo vídeos, mais de um ano assistindo vídeos no canal, vocês sabem que eu não gosto de música lenta, mas principalmente eu não gosto de músicas que são pra baixo, músicas que não tem embalo, e Minor Thing é um exemplo perfeito de uma música embalada, uma música que te eleva, uma música que te puxa pra cima, ela tem uma pegada sem ser pesada, é uma música perfeita e um exemplo fantástico de como fazer um som que te mexe, te movimenta, né? Minor Thing, a coisa pequena ou a coisa menor, a gente já vai traduzir a letra e saber por que ele pode ser e por que ele tá falando da coisa menor, o que será que é essa coisa menor? Não é uma anedota, não é uma analogia sexual, hein? É uma das primeiras músicas do Anthony que a coisa menor não tá falando, né? Sabe exatamente o que eu tô falando, né? Vamos traduzir a música de hoje então. Minor Thing, finalmente pagando essa dívida aí. Minor Thing é do clássico destruidor By The Way, né? E é um disco que foi aí permeado pela participação mais ativa do Sr. John Frusciante. Então muito interessante, né? E Minor Thing, a coisa pequena ou menor, é o seu Anthony Kiedis aí dando uma certa alfinetada na participação do Frusciante na criação e na composição do disco, porque ele acabou tomando as rédeas aí da direção criativa do By The Way. Muito interessante, né? Um disco permeado pelo dedinho e pelas ideias e influências do John Frusciante. Então é curioso porque ele estava na banda ainda, estava participando da criação, estava tocando essa música e contribuindo ao mesmo tempo que a letra fala dele. Então é uma situação até meio chata, né? Fica até meio constrangedor assim, tu tá sabendo que o cara tá escrevendo e cantando uma letra sobre ti, enquanto tá compondo e participando ativamente na criação do disco. Vamos traduzir essa letra e ver mais dessa história curiosa, né? Vamos pro verso 1. I changed the key from C to D, you see to me, it's just a minor thing, y'all, he knows everything. Então eu mudo o tom de C para D, né, de Dó para Ré, e você vê, para mim, é apenas uma coisa pequena, né? Então vamos lá. Olha só o que é curioso, né? Tem várias coisas muito curiosas aqui nessa letra, né? O que é a chave, mas em termos musicais é o tom. E a gente tem o Anthony Kiedis, que é um cara de muito mais vivência de ação, né? Um empirista que ele vê por experiências e não por teoria, falando que ele muda o tom da música de C para D, né? De Dó para Ré. Então, claramente, ele tá fazendo uma alusão a outra pessoa, né? E quem na banda consegue mudar os tons, né? Pode ser o Flea, pode ser o John, né? Então a gente vai diminuindo o número de opções que ele pode estar falando, né? Mas como a influência do John nesse disco foi muito maior, tá mais obviamente direcionado ao John Frusciante, né? You see to me is just a minor thing. Então pra você ver, para mim é apenas uma coisa pequena mudar o tom de uma música, né? E aí, só pra falar de teoria musical, né? Meu professor Paulo, grande Paulo, guitarrista, excelente mestre guitarrístico, o pouco de teoria que ele tentou enfiar na minha cabeça, ele disse que cada escala maior
tem uma escala relativa menor. Então mudar o tom de uma música, talvez de C para D, também tem essa relação de mudar de maior para menor, que geralmente também está associado com os tons de felicidade. E falando nesse tom emocional, assim, generalizando a regra, não é sempre que acontece, mas quando tem uma música escrita em um tom maior, geralmente ela é mais feliz. E quando tem uma música escrita em um tom menor, geralmente ela tem um clima mais triste. Então quando tu quer escrever uma música mais introspectiva, tu usa um tom menor. Quando tu quer escrever uma música mais positiva, tu usa um tom maior, né? Então a maioria dos hits pop geralmente são escritos em tons maiores, que é aqueles para te elevar e te trazer esse sentimento de felicidade. Então quando ele diz é apenas uma coisa menor, o minor thing, aí entra o que eu falei no início do som, né? Essa coisa menor pode estar se referindo à escala menor. E aí eu vou chutar, porque de teoria eu entendo muito pouco, né? Então já peço desculpas ao meu professor Paulo aí, grande inscrito no canal, e ele assiste os vídeos também, e ele sabe também que teoria não é comigo, né? Eu sou muito mais empirista do que teórico. Mas tem essa ideia de que esse som, pela sonoridade, eu não sei a parte teórica dele, mas minor thing me remete à ideia de que ele foi escrito em um tom menor, porque ele é um som embalado, mas ele tem uma certa melancolia no fundo. Então é mais um contraste também muito interessante que o Chili Peppers usou para compor a sua obra, né? E o See To Me is Just a Minor Thing. E aí eu só quero destacar aqui que ele fez um trocadilho genial, coisa de poeta, né? I change the key from C to D, you see to me, né? Então ele usa aí o fonema e a cadência de falar C and D e you see to me, né? Então ele usa os dois, junta e faz esse bloco sonoro que dá um flow perfeito, né? I change the key from C to D, you see to me is just a minor thing. Poxa vida, né? Poeta, macaco velho, né? Experiente, né? He knows everything. Ele sabe tudo. Aí aqui entra o alfinete, né? Então, ele muda o tom da música, né? E pra mim é uma coisa pequena, então pra mim é muito fácil mudar o tom dessa música. Ele sabe tudo, né? Então aí já deu uma pequena alfinetada. Mas pelo que eu li, envolve essa participação maior do John na composição do disco, né? To readjust, you've got to trust that all the fuss is just a minor thing, yo. He knows everything. Então, para se reajustar, você tem que confiar, né? You got to trust. To readjust, you have to trust. Então, ótima rima também, né? O Anthony aqui tava on fire, né? Então, para se reajustar, você tem que confiar. Perfeita essa poesia. That all the fuss is just a minor thing. Então, toda bagunça, né? Toda essa comoção, né? Fuss, essa ideia de estar numa bagunça mesmo, né? Tá tendo um tumulto. Fuss é tumulto. It's just a minor thing. Então, todo esse tumulto é apenas uma coisa pequena, uma coisa menor. Ou seja, também não te preocupa tanto com isso. Isso também pode remeter ao nome da música, né? Minor thing, uma coisa pequena que tu não precisa te preocupar, né? He knows everything. Então, ele sabe tudo. E aí, se a gente não levar pro lado da alfinetada, pode ser essa ideia também de assim, ele sabe tudo, não, ele tá no comando, ele sabe o que ele quer. Então ele tá dando essa direção no disco porque ele tem uma ideia concreta daquilo que ele quer ouvir e que direção sonora ele quer levar essa obra. E analisando de uma forma geral, assim, ter alguém que está no comando criativo de um disco e de uma banda, de um conjunto, é algo fantástico, né? Não dá pra deixar tudo na mão do produtor também. O produtor é o cara que molda e direciona as coisas, mas tu tem que ter alguém na banda que entenda qual é a semente, qual é a raiz, qual é a nascente e a fonte do conteúdo criativo e qual é o ingrediente secreto que faz a banda ou o artista ser quem eles são, né? Steve Harris no Iron Maiden, ele é a voz da razão. Os irmãos Young no AC/DC são eles que mandam, né? Lars e o James no Metallica são os caras que mandam. Então, várias bandas têm essa ideia de tu saber quem são as pessoas que têm o controle criativo e que tomam as rédeas do projeto, né? Então, ter controle nem sempre é algo ruim, né? E aí a gente entra no refrão onde ele diz It's just a minor thing and I'm a minor king. Então, é apenas uma coisa pequena, mas eu sou um pequeno rei. Então, eu não sei se ele tá falando do John. Aqui tem várias conotações, né? Então, é uma coisa pequena, é uma coisa menor. Se a gente for pra ideia do lado da escala, essa coisa de ser menor é uma coisa mais introspectiva e mais depressiva. Geralmente músicas escritas em tons menores são músicas que têm melancolia. Então ele dizer que é uma coisa pequena ou uma coisa menor e ele é um rei menor, ele é um rei depressivo, ele é um rei melancólico. Então é interessante, né? Pode ser isso. Ou tem essa ideia de que pode ser uma alfinetada também, é apenas uma coisa pequena e ele é um rei pequeno, né? Quando ele tá dizendo assim, é apenas uma coisa pequena porque mudar de tom, pra quem não sabe, mudar de tom é difícil. Então quando ele diz pra mim, pra mim mudar de tom é muito fácil, é uma coisa pequena. Aí ele tá dando essa alfinetada porque ele diz o quê? Mas eu sou um rei pequeno. Eu sou um rei pequeno porque eu não tenho o comando desse reino inteiro. Eu sou apenas uma parte desse reinado. Então é interessante o jeito que o Anthony usou sua poesia pra dar uma leve alfinetadinha no John, né? E não sei se é por isso que ele também não caiu fora da banda. Ele disse, tá me chamando de reizinho? Vai te catar, Anthony. Vai procurar outra guitarra, né? He knows everything. Então ele sabe tudo, né? Então
Dá a intenção, claro, né? Aí já vem todo o meu viés totalmente direcionado, né? Mas dá a intenção aqui de ele fazer falando de um certo narcisismo, né? A pessoa aí, um egocentrismo, um narcisismo, alguém que tá focado muito em si mesmo e naquilo que ele quer, e ele é um reizinho, né? O minor king. You've got your bit part, Mozart. Então aqui ele tá dizendo o quê? Você tem o seu pedaço, a sua parte, ou a sua pequena parte, né? Bit part, o seu pedacinho Mozart, né? Mozart é o compositor, e aí o Anthony tá fazendo um elogio, né? Porque em alguns outros momentos ele já falou que o Anthony era uma espécie de gênio, o gênio da composição, assim como Mozart era considerado, né? Hot Dart Acceleration, Pop Art, Pistol Chasing. Aqui é só, né? Eu não imagino que seja uma referência a nada, né? Mas o Hot Dart Acceleration é o dardo quente, né? Então ele tá se acelerando porque ele tá atirando o dardo no alvo, ou seja, ele tava com muita pressa ou muita vontade de acertar o alvo. Pop Art, Pistol Chasing, Catfight, Intimidation. Aí aqui também, né? O que a gente pode dizer disso, né? Pop Art, a arte pop, a arte popular, aquilo que muitas pessoas consomem e apreciam. Pistol Chasing, então, ele tá buscando, tá caçando a pistola. Catfight, Intimidation, então a intimidação de uma briga de gato, né? Mas o catfight também lá nos Estados Unidos é uma gíria para briga entre duas mulheres. Então, quando duas mulheres estão brigando, eles chamam de catfight, né? Então, se ele está procurando a pistola na arte pop com a briga entre duas mulheres, então aqui o Anthony deve estar falando de coisas que se passaram aí na carreira dos Chili Peppers, né? Como a gente já traduziu mais de anos de letras aí traduzindo. Então, pode ser também só essa, como eu falei, essa descrição, esse descarrego catártico de escrever poesia com coisas que não são muito bem relacionadas, mas também pode ser coisas mais íntimas da banda, né? Então, talvez aí o fã mais raiz do Chili Peppers pode entender o que ele quis dizer com essa parte especificamente, né? To read a mind, you've got to redefine the line to make your circle sing. He knows everything. Então, para ler uma mente, você tem que redefinir a linha para fazer o seu círculo cantar, né? Então é interessante, né? A ideia da line é que, no inglês a gente tem aquela ideia de draw the line, né? Onde é o teu limite. E aí ele está tentando redefinir a linha, redefinir os limites, ou seja, ele está ajudando a banda a evoluir. To make your circle sing. Então ele vai redefinir os limites para fazer o círculo de amigos ou o círculo de colegas de banda cantar. Y'all, né? Todos vocês. He knows everything. Então ele sabe tudo. Ou talvez ele tenha essa saída, né? Não levando para o lado da crítica, mas levando para o lado do elogio. Ele sim tem essa saída de como fazer a banda evoluir ou talvez até motivar os colegas, né? Isso é uma clássica fundamento assim da música, né? Tu quer evoluir como músico, tu toca com pessoas que são melhores do que tu. Isso é uma regra clássica e serve também para várias outras áreas, né? Tu andar na presença de outras pessoas que te puxem e te impulsionem vai fazer com que tu evolua muito mais rápido do que tu ficar cercado por pessoas que gostam do que tu faz ou estão no mesmo nível que tu, né? Então aqui ele tá evoluindo o círculo de amizades e o círculo de músicos que é o Chili Peppers. You make a sound, the spell is bound to come around, it's just a minor thing, y'all, he knows everything. Então, para fazer um som, para fazer uma música, uma melodia, o feitiço está amarrado, ou o feitiço, aqui é que tem uma quebra de linha na hora de traduzir a letra, então dá para traduzir de duas maneiras. O feitiço está amarrado, se a gente traduzir só uma linha, né, mas como tem a quebra da letra, é a ideia de também ser capturado ou ser cativado pela melodia da música que foi criada, né? Então eles curtiram talvez a melodia do By The Way, ou de alguma outra música que estava sendo feita, ou até a própria Minor Thing, e aí essa ideia de que o feitiço se amarrou, ou seja, tu foi cativado pela música que foi criada, ou se a gente juntar as duas frases, the spell is bound to come around, é a ideia de estar no processo criativo. Então, o feitiço, ele vai, o bound é a ideia de passar para o futuro. Então, the spell is bound to come around, o feitiço está prestes a vir, está prestes a aparecer ou se materializar, né? Então, o bound joga lá para frente. Se tu botar só the spell is bound, como eu falei, é o agora. Mas se tu botar the spell is bound to come around, o feitiço vai acontecer, ele vai se materializar. It's just a minor thing. Mas é apenas uma coisa pequena, he knows everything. Ele sabe de tudo. Então, criar esse feitiço que encanta as pessoas com melodias, que o John e o Chili Peppers fazem muito bem, é apenas uma coisa pequena para esse reizinho que sabe tudo, né? E aqui falando de produção musical, né? Então, para não terminar o ano sem falar um pouquinho de produção musical, né? Essa passagem do verso pro refrão, ela é feita com uma maturidade, uma experiência fantástica. É óbvio que a gente tá falando de caras que são veteranos, né? Mas não deixa de valer a pena ressaltar isso, né? A gente tem um verso que o som tá vindo embalado, tá pegado, já tá no máximo ou no limite do que a banda pode oferecer. Mas aí entra essa questão que é apenas o verso.
como é que tu vai superar esse verso no refrão? E aí é que a gente tem toda essa experiência que leva uma vida inteira para adquirir, que quando a gente vai chegar no refrão, o natural, ou a base, regra, né, o básico da composição é tu ter um verso numa linha e quando chega no refrão ele eleva. Mas tu já tá lá em cima, como é que tu vai elevar mais? Bom, tu precisaria, se tu tivesse um Freddie Mercury cantando, ele elevaria sem problema. Mas tu tem o Anthony Kiedis, que o forte dele, convenhamos, não é o vocal. Se ele subir, ele vai estragar o som, né? Então o que ele faz? Com toda a sua experiência, ele desce. Então, e isso não tem problema nenhum, né? Não é um julgamento, é simplesmente uma análise. Mas tu já tá nesse limite de vocal e nesse limite de embalo que o som tem. Quando eles descem no refrão, ele recebe um tom de contraste que é fantástico, porque ele diz "It's just a minor thing and I'm a minor king". E aí ele traz o refrão para baixo sem afundar a música. Então a música não fica mais lenta ou pior porque ele trouxe o refrão para baixo. Ele acalma o vocal. Então ele cria esse contraste que funciona muito bem. Ele poderia dar esse contraste vocalístico para cima e cantar mais alto ou com mais empolgação, mas como ele já vinha com empolgação, a sábia escolha dele foi mais para baixo e cantar desse jeitinho mais tranquilo, que passa uma tranquilidade do som dizendo, não importa o que esteja acontecendo nos versos, no refrão eu tô te dizendo que tá tudo bem. É apenas uma coisa pequena e eu sou um rei pequeno e eu sei de tudo, ou ele sabe de tudo. Fantástico, né? Grande experiência que os caras têm, né? E aí depois desse refrão ele repete algumas partes que a gente traduziu, né? We got your part, Mozart, hot dart acceleration, pop art, pistol chasing, catfight intimidation. E aí ele insere uma parte nova que ele diz All Out Interfacing, Black Star Motivation, Vampire, Sugar Junkie, Databasing, Infiltration. Então, mais catarse criativa, né? Então vamos lá, ele põe mais coisas que não fazem muito sentido, né? Vamos lá. All Out Interfacing. All Out Interfacing, então todos de uma forma explosiva ou não explosiva, mas todos contribuindo, né? All out, ou seja, tudo para fora. Tá tudo sendo jogado nessa interface, ou seja, o lado de todos estarem numa sala criando música. Isso é o all out interface, né? Todos estão oferecendo tudo que tem nessa interface sonora que é o processo de criar música. Black Star Motivation. Então, a estrela negra motivacional, né? Ou a motivação de uma estrela negra, né? Se eu não me engano, a estrela negra é a ideia de uma estrela que está prestes a se apagar, né? A última fagulha, né, de luz que tem uma estrela antes de ela desaparecer, né? Então, se a gente for juntar isso com a frase anterior, que é a ideia dessa motivação onde eles entregam tudo que eles têm, junto com a fagulha que está prestes a se apagar, eles têm essa motivação para criar o melhor que eles podem. E aí isso me remete totalmente ao Appetite for Destruction, onde o Guns N' Roses escreveu um dos melhores discos já feitos na história, porque eles acharam que eles não iam viver para escrever um segundo disco. Isso aí exemplifica perfeitamente Black Star Motivation. Vampire, Sugar Junkie, Database and Infiltration. Então o vampiro viciado em açúcar, então esse vampiro não chupa sangue, Database and Infiltration. Bom, se bem que tem sangues que tem muito açúcar, né? Então não dá pra descartar esse vampiro que chupa sangue, Database and Infiltration. A infiltração da data base, né? Então aqui ele já misturou coisas que eu não faço a menor ideia que ele tá dizendo, né? Botou alguma coisa mais corporativo, mais digital, né? Se infiltrar na data base, o vampiro que é viciado em açúcar, então, né? Tem a ver com o Chili Peppers, né? Ser viciado em açúcar, ter muita energia, ter muita motivação, se infiltrar na database pode ser também essa ideia de ter muito conhecimento, ou se infiltrar em uma fonte de conhecimentos, talvez por um abuso de substância, mas nesse caso é açúcar, mas o açúcar é uma gíria para outra coisa, então, né? A gente já entra na onda dos Chili Peppers e começa a viajar, né? Mas tem entendimento dessa parte, pode deixar embaixo nos comentários, mas esta foi, não tem mais nada de novo na letra que a gente possa traduzir, né? Ele repete, it's just a minor thing. Essa foi Minor Thing do Chili Peppers, grande som, já tava na hora de falar dessa música, uma das minhas favoritas. Tem entendimento melhor desse som? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.